ao chakra umbilical, por exemplo, ou na área relativa ao centro cardíaco, sim? Mas nós não estamos trabalhando necessariamente sobre aquilo ali. O que nós estamos trabalhando é mais ou menos sobre isso aqui, uma coisa que vai ser chamada. Pode. Fiz o que eu não queria. Nós vamos trabalhar em coisa chamada integração dos centros de energia. E essa integração dos centros de energia, até tem aqui, exatamente na página 423 aí. Né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Dá para dar uma olhada aqui, ó. Olha só. Se vocês verem, são 3 áreas grandes de energia. Sim? E nessas 3 áreas grandes de energia estão uma série de chakras ou outros centros no interior dela. Então o que nos interessa não é propriamente a aplicação numa coisa específica que nós não sabemos se está ali ou não, mas sim uma integração ou uma aplicação que vai despertar qualidades inerentes a 3 partes principais do ser humano. Essa parte inferior representaria o plano físico, corpo físico, no caso. Essa parte do meio significaria o astral e o emocional, tanto o inferior como o superior. E a parte de cima simbolizaria o mental. Né? Então nós estamos trabalhando com um outro tipo de conceito. Não estamos trabalhando diretamente nos centros ou chakras, mas sim em núcleos que se relacionam com corpos. E na medida que nós trabalhamos com isso, automaticamente vai desbloqueando, vai abrindo e vai manifestando aquilo que for devido para um determinado momento e não aquilo que nós pensemos que seja necessário. É muito diferente. Porque, por exemplo, se tu quiser trabalhar especificamente só sobre o centro umbilical, por exemplo, tá? Vamos colocar um exemplo. O que acontece? Tu pode até abrir, tornar coisa boa, abriu, mas o que tem quando tu abre um centro de energia? Um centro como o plexo solar, por exemplo. O que acontece? Tu trabalha não só aquilo que seja de bom dele, como, por exemplo, vamos chamar aqui que ele seria emoções mais puras, né? Reconhecer coisas boas e irradiar coisas boas, mas também tu vai trabalhar com coisas do emocional negativo, que tu nem sabe que tinha lá. Por exemplo, traumas, medos, sim? Porque ele está relacionado diretamente com o teu astral, tanto de agora como do passado. E aí é que está o perigo, de quando uma pessoa trabalha com outra e não sabe o que aquela pessoa traz de carga, entendeu? Ela vai abrir coisa que depois vai trabalhar como? A psicologia trabalha da mesma maneira, na psicologia não. A psicologia também trabalha assim. Às vezes ela vai mexendo coisa que não sabe se, né? A terapia de encarnações passadas também é a mesma coisa. Vai lá e mexe e não sabe, sabe? Em vez de resolver primeiro agora, mexe com uma coisa que não... E aí? Como é que vai resolver? E às vezes até o que a pessoa vê lá naquelas coisas de regressão nem é a encarnação passada. São coisas que a gente chama de mecanismos de defesa. O que é um mecanismo de defesa? É uma ideia que nós criamos para poder suportar um determinado trauma. Mas se tu não sabe que era um trauma e mexeu naquilo, aquilo vai te perturbar, além daquele problema que tu foi procurar a terapia. Entende? Então são coisas assim, ó, que nós temos que trabalhar com aquilo que nos é visível, palpável, que nós conseguimos perceber, que de alguma maneira vai trazer resultado objetivo. Não com aquilo que é dito, que está ali, ou que é uma suposição, ou pode ser até uma fantasia. Na verdade é deixar andar para frente. Sim, exatamente. Para frente e o resto. Exatamente. E como eu disse, assim, aquelas informações que porventura vierem, elas serão coisas que já estão sendo resolvidas naturalmente. E aí elas vão ser sempre assim, pode testar, lembrei que eu tinha decapitado, vamos lá mesmo. Ela vai ser uma coisa até alegre, não alegre para o outro, mas alegre no sentido assim, que ela não vai te trazer o peso daquilo como se fosse uma tortura que tu tivesse que trabalhar psicologicamente, né? Entendeu? Com toda aquela carga. É diferente. Então são coisas assim para... E
traços da personalidade negativos também se pode trabalhar da mesma maneira. Naturalmente eles vão de alguma maneira aparecendo, nós temos que reconhecer. Existe até depois umas técnicas que tem mais adiante, né, que se pode usar uma meditação chamada meditação da lua cheia, que é uma vez por mês ali. Não é parte do Muay Chan, mas ela ajuda a pessoa a ir reconhecendo traços da personalidade positivos e negativos, porque cada mês, como não é coisa também de trabalhar astrologia, não é isso, é uma outra coisa, é trabalhar não a característica do planeta naquele mês e da pessoa que está nesse momento planetário. Então, por exemplo, Capricórnio, ali dezembro é o principal, né? Então o que tem em dezembro? Tem duas coisas, né? Tem um lado extremamente espiritual e tem um lado extremamente material. Em geral as pessoas ficam nessa dualidade também, naquele período, não é assim? Então, se tu sabe daquilo ali, com aquele tipo de meditação ali, chamada meditação da lua cheia, tu vai se percebendo, estou preparado para isso ou para aquilo, quer dizer, para material ou para espiritual. Fiz um equilíbrio disso ou fiz mais uma coisa que outra, entendeu? E assim em todos os outros meses também, né? Por aí vai. Vamos adiante? É muito blá 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 esse primeiro vídeo. Os outros não são assim. É que aqui precisa expor, né? Vai tá vendo de novo isso. Agora que eu tinha apertado então. Aí aqui, ó.